Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, verso 33. Na manhã do último dia do Senhor, falamos da primeira grande bênção da aliança da graça, a saber, o perdão total dos pecados, e transbordamos da alegria sobre aquela maravilhosa promessa. E nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de desobediência. E espero que nossa consciência tenha sido pacificada e nosso coração tenha se enchido de admiração quando pensamos em Deus lançando para trás de suas costas todos os pecados de seu povo, para que pudéssemos cantar com Davi: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados. Esta grande bênção do pecado perdoado está sempre ligada à renovação do coração. Ela não é concedida em decorrência da transformação do coração, mas sempre é dada com a transformação do coração. Se Deus remove a culpa do pecado, Ele se certifica de, ao mesmo tempo, remover o poder do pecado. Se Ele lança fora as nossas ofensas contra a sua lei, também nos faz desejar, no futuro, obedecer a essa lei. Em nosso texto, observamos a excelência e dignidade da lei de Deus. O Evangelho não veio ao mundo para revogar a lei. A salvação pela graça não apaga um único preceito da lei, nem reduz em nada o padrão de justiça. Pelo contrário, como diz Paulo, não anulamos a lei pela fé, mas a confirmamos. A lei jamais é honrada pelo homem pecador até ele sair de sua regra condenatória. Caminhar por fé e viver sob a aliança da graça. Quando estávamos sob a aliança das obras, desonrávamos a lei, mas agora a veneramos como uma perfeita demonstração de retidão moral. Nosso Senhor Jesus mostrou a um universo reunido que a lei não deve ser desprezada e que toda transgressão e desobediência precisa receber um ajuste à recompensa de retribuição. Uma vez que o pecado que o Senhor suportou por nós trouxe sobre ele, como nosso substituto inocente, condenação ao sofrimento e à morte, nosso Senhor Jesus testificou por sua morte que, mesmo que seja perdoado o pecado, não é eliminado sem o sacrifício expiatório. A morte de Cristo conferiu mais honra à lei do que toda a obediência de todos os que já estiveram sobre ela. Ela poderia ter conferido, e foi uma reivindicação mais convincente da justiça eterna do que se todos os redimidos tivessem sido lançados no inferno. Quando o santo pune seu próprio filho, sua ira contra o pecado fica evidente a todos. Porém, isso não é suficiente. A lei está no Evangelho não apenas justificada pelo sacrifício de Cristo, mas também honrada pela obra do Espírito de Deus no coração dos homens. Embora, sob a antiga aliança, os mandamentos da lei incitassem nossa natureza má à rebelião, sob a aliança da graça, nós concordamos com a lei que é boa. E nossa oração é: ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. O que a lei não podia fazer pela fraqueza da carne, o Evangelho fez por intermédio do Espírito de Deus. Assim, a lei é cumprida em honra entre os crentes e, embora eles não estejam mais sobre ela,
como uma aliança de obras, se adequaram a ela, porque a veem na vida de Cristo Jesus e se deleitam nela segundo o homem interior. As coisas exigidas pela lei são concedidas pelo Evangelho. Deus exige obediência sobre a lei. Deus opera obediência sobre o Evangelho. A lei nos pede santidade que haja em nós pelo Evangelho, para que a diferença entre o proveito da lei e do Evangelho não esteja em qualquer diminuição das exigências dessa mesma lei, mas na verdadeira entrega no proceder do que a lei exigia dos redimidos. Amados amigos, percebam que, sob a antiga aliança, a lei de Deus foi dada de maneira imponente e, mesmo assim, não assegurou a obediência leal. Deus veio ao Sinai e o monte ficou totalmente envolto por fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de um forno, e toda a montanha tremeu fortemente. A visão de Deus, manifestando-se no Sinai, era tão terrível a ponto de Moisés dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Da espessa escuridão que cobria o sublime cume, veio um som de trombeta, extremamente alto e longo. Uma voz proclamou, um por um, os 10 grandes estatutos e ordenanças da lei moral. Imagino ver o povo à distância, com limites colocados em torno da montanha, agachados com medo sérvio e, finalmente, suplicando que aquelas palavras não mais lhes fossem ditas. O som da voz de Javé era tão terrível, mesmo quando não estava declarando vingança, mas apenas explicando justiça, que as pessoas não suportavam mais. No entanto, nenhuma impressão permanente ficou em suas mentes, não demonstraram em suas vidas qualquer obediência. Os homens podem ser intimidados pelo poder, mas só podem ser transformados pelo amor. A espada da justiça tem menos poder sobre o coração humano do que o cetro da misericórdia. Além disso, para preservar ainda mais essa lei, o próprio Deus a inscreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a Moisés. Que tesouro! Certamente, nenhuma partícula de matéria jamais havia sido tão honrada quanto aquelas tábuas que haviam sido tocadas pelo dedo de Deus e carregavam a impressão legível de sua mente. Porém, essas leis inscritas em pedra não foram cumpridas, nem as pedras ou as leis foram reverenciadas. Moisés mal subira ao monte e o povo, antes atemorizado, já tinha se curvado diante do bezerro de ouro, esquecido do Sinai e sua voz solene, fazendo para si a semelhança de um boi que come grama e curvando-se diante dele como símbolo da divindade. Quando Moisés desceu do monte, com aquelas tábuas de valor inestimável nas mãos, viu o povo totalmente entregue à idolatria egoísta e, indignado, lançou as tábuas ao chão e as quebrou em pedaços com toda a sua força. Ao ver como o povo tinha quebrado espiritualmente e violado todas as palavras do Altíssimo, de tudo isso, compreendo que a lei jamais é realmente obedecida como resultado de medo sérvio. Vocês podem pregar a ira de Deus e os terrores do mundo vindouro, mas isso não amolece o coração à obediência leal. É necessário para outros fins que o homem conheça a determinação de Deus de punir o pecado, mas nem por isso o coração é conquistado para a virtude. O homem se revolta cada vez mais. Ele é tão teimoso que quanto mais é
comandado, mas se rebela. O decálogo nas paredes de sua igreja e em seu culto diário tem seus fins, mas nunca conseguirá ser eficaz na vida do homem. Tábuas de pedras são duras e os homens consideram dura a obediência à lei de Deus. Os mandamentos são julgados pétreos, enquanto o coração é pétreo. E o homem se endurece porque o caminho do preceito é duro para sua mente maligna. As pedras são proverbialmente frias e a lei parece ser algo frio, até gelado, pelo qual não temos amor, enquanto o apelo é feito ao nosso medo. Embora aparentemente duráveis, tábuas de pedra podem ser facilmente quebradas. Os mandamentos de Deus também podem, de fato. Nós o fazemos todos os dias, e as pessoas que têm o conhecimento mais claro da vontade de Deus, ainda assim pecam contra Ele, enquanto não tiverem nada para contê-las, além de um pavor sérvil da punição, ou de uma esperança egoísta de recompensa, elas não renderão homenagem leal aos estatutos do Senhor. Neste momento, tenho de mostrar-lhes a maneira como Deus assegura a si mesmo a obediência à sua lei, de uma maneira diferente, não atrovejando do Sinai, nem agravando em tábuas de pedra, mas entrando com brandura e infinita compaixão no coração do homem, e ali em tábuas de carne, escrevendo os mandamentos de sua lei, de tal maneira que sejam obedecidas com alegria, e os homens se tornem servos dispostos de Deus. Esse é o segundo grande privilégio da aliança, não em segundo valor, mas em ordem. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ezequiel descreve assim: porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Na Epístola aos Hebreus, isso aparece de outra maneira. Esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Isso é tão inestimavelmente precioso que vocês que conhecem o Senhor anseiam por isso, e é o seu grande deleite que seja realizado em vocês pela soberana graça de Deus. Antes de tudo, analisaremos as tábuas. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Em segundo lugar, o escrito. Em terceiro, o escritor. E em quarto, os resultados desse maravilhoso escrito. Que o Espírito que prometeu levar-nos a toda a verdade possa nos iluminar agora. Primeiramente, chamo sua atenção às tábuas sobre as quais Deus escreve sua lei. Porei minhas leis em sua mente, assim como, certa vez, colocou as duas tábuas na arca de madeira de acácia. Da mesma maneira, Ele colocará sua santa lei em nossa natureza interior e a incluirá em nosso pensamento, mente, memória e emoção como uma joia em uma caixa. Então, ele acrescenta: e as escreverei em seu coração. Assim como as palavras sagradas foram gravadas em pedras, agora também serão escritas no coração com a caligrafia do próprio Senhor. Observe que a lei não está escrita na superfície do coração, mas no interior do coração,
em sua própria estrutura e constituição, para que seja incutida no centro e amago da alma como princípio vital. Assim, como você sabe, o Senhor escolheu como suas tábuas a base da vida. É no coração que se encontra a vida, uma ferida ali é fatal. Onde está a essência da vida, deve estar a essência da obediência. No coração, a vida tem seu palácio permanente e morada perpétua. E Deus diz que, em vez de escrever sua santa lei em pedras que podem ser deixadas à distância, Ele a escreverá no coração, que sempre precisa estar dentro de nós, em vez de colocar a lei em filactérios que podem ser amarrados entre os olhos, mas podem ser facilmente retirados. Ele a escreverá no coração, onde precisa sempre permanecer. Ele convidou o seu povo para escrever suas leis nos batentes de suas portas e nos seus portões, mas nesses lugares muito visíveis, elas poderiam se tornar tão familiares que seriam despercebidas. Agora o próprio Senhor as escreve, onde elas precisam sempre ser conhecidas e sempre produzir efeito. Se os homens têm os preceitos escritos na morada de sua vida, vivem com a lei e não podem viver sem ela. Deus fazer isso é maravilhoso, demonstra sabedoria infinitamente maior do que se a lei tivesse sido escrita em placas de granito ou gravada em chapas de ouro. Que sabedoria é essa que age sobre a fonte original da vida, de modo que tudo que fluir do homem virá de manancial santificado? A seguir, observe que o coração não é somente a essência da vida, mas o poder governante é do coração, como de uma metrópole real, que os comandos imperiais do homem são emitidos pelos quais mão, pé, olho, língua e todos os membros são regulados. Se o coração estiver certo, outros poderes serão obrigados a render submissão à sua influência e também se tornar certos. Se Deus escrever sua lei no coração, os olhos purificarão seus olhares, a língua falará segundo o domínio, a mão se moverá e os pés viajarão conforme Deus ordenar. Quando o coração é totalmente influenciado pelo Espírito de Deus, a vontade, o intelecto, a memória, a imaginação e tudo mais que compõe o homem interior se colocam em alegre submissão ao Rei dos Reis. O próprio Deus diz: meu filho, dê-me seu coração, porque o coração é a chave de toda a atitude. Daí a suprema sabedoria do Senhor em estabelecer a sua lei, onde ela se torna integralmente eficaz sobre o homem. Porém, antes de Deus poder escrever no coração de um homem, este precisa ser preparado. É totalmente impróprio ser uma tauba de escrita para o Senhor. Antes de ser renovado, o coração precisa, antes de tudo, ter coisas apagadas. Sabemos e nos arrependemos profundamente. O pecado original abriu marcas profundas. Satanás imprimiu sua caligrafia horrível em letras negras e nossos hábitos maus deixaram suas impressões. Como pode o Senhor escrevê-la? Ninguém esperaria que o Deus Santo escrevesse sua lei em uma mente profana. As coisas anteriores precisam ser retiradas para haver espaço livre no qual coisas novas e melhores possam ser gravadas. Mas quem pode apagar essas linhas? Acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele?
pode o leopardo tirar suas manchas.